Senhor, eu vim aqui pra te pedir perdão, abrir meu coração pra ti. Senhor, eu vim aqui pra te pedir perdão, abrir meu coração pra ti. E prostrado eu me encontro, coração rasgado, te peço perdão. E prostrado ante a ti, como um filho arrependido eu vim aqui. Eu quero voltar pra sua casa, eu quero ouvir tuas palavras, pois só tu tens palavras de salvação. Eu quero voltar pra sua casa, eu quero ouvir tuas palavras, pois só tu tens palavras de salvação. E por amor a ti, abandono os meus pecados. Cria agora em mim um coração renovado. Por amor a ti, abandono os meus pecados. Cria agora em mim um coração renovado. E prostrado eu me encontro, coração rasgado, te peço perdão. E prostrado ante a ti, como um filho arrependido eu vim aqui. Eu quero voltar pra sua casa, eu quero ouvir tuas palavras, pois só tu tens palavras de salvação. Eu quero voltar pra sua casa, eu quero ouvir tuas palavras, pois só tu tens palavras de salvação. Eu quero voltar pra sua casa. Eu quero voltar pra sua casa, eu quero ouvir tuas palavras, pois só tu tens palavras de salvação. Eu quero voltar pra sua casa, eu quero ouvir tuas palavras, pois só tu tens palavras de salvação. Pois só tu tens palavras de salvação. Pois só tu tens palavras de salvação. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco nessa noite, em momento de culto, mais uma vez. Venho iniciar com uma boa notícia, como assim sempre fazemos, não só agora, mas ao longo desse culto, que vem lá de Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a boa notícia que nós temos agora e ao longo desse culto na presença do Senhor Jesus. Mais uma vez, vocês dedicam esse momento especial aqui
por esse canal para serem conduzidos em culto a Cristo Jesus. Esteja você em particular, sozinho, ou em família, junto aos seus. É sempre em espírito e em verdade, na mesma fé em Cristo que nos une, que você é muito bem-vindo para essa hora, por esse canal da igreja, para esse tempo de adoração, de louvor, de comunhão, de dedicação, edificação e consagração a Cristo Jesus. É sempre muito bem-vinda a sua presença aqui para participar nesse momento. Hoje, com o apoio e a colaboração dos presbíteros em disponibilidade da nossa igreja, nos atos litúrgicos, ao nosso Deus seja dada toda a glória e que o Senhor nos abençoe conduzindo esse momento aqui em sua igreja virtual, online, mas Deus nos abençoe nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Que a paz, a graça e o amor de Deus esteja no coração de cada um de nós nesta noite, neste dia especial de culto. Vamos invocar o nome do Senhor para que Ele esteja presente conosco nesse momento maravilhoso. E assim diz a sua palavra no Salmo 145, os versos 18 e 19. Perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Por isso, em nome de Jesus, eu peço que você, aí na sua casa, você que está com a sua família, você que está aí sozinho, você que está pronto para louvar, para engrandecer o nosso Deus, que você me acompanhe nessa oração, para que possamos ter a presença do Santo Deus em nosso meio. Oremos. Pai, é no nome de Jesus que nós nos colocamos diante de Ti, para que todas as pessoas que nos acompanham nesse momento, todas as pessoas que estão aí em seus lares, acompanhadas ou não, Senhor, mas que temos certeza que mesmo só, elas estão ao seu lado, que o Senhor está estendendo a sua mão sobre elas, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, esteja conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento para que recebamos a sua palavra, que é o alimento espiritual que haverá de nos sustentar durante toda a semana. Por isso, Senhor, junto com todos que acompanham esse culto, de uma forma diferente, sim, longe uns dos outros, mas perto cada vez mais de Cristo nosso Salvador. Portanto, invocamos, ó Pai, a sua presença em cada coração, em cada lar, para que possamos ter momentos maravilhosos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Nossa oração altíssima. Oh, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Levanta suas mãos e comece a declarar e profetizar sobre essa nação. Cantemos assim: só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. A igreja! Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Levanta suas mãos e declare: ouve, ó Deus! Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam abundantes no seu coração, amém? Nesse momento de culto e adoração ao Senhor, eu te convido a fazer uma oração de louvor ao nosso Deus. Antes dessa oração, gostaria de compartilhar
um texto da palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo diz: amada igreja, não andeis ansiosos de coisa alguma, seja pandemia, seja desemprego, seja doença. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amados, aqui o ensinamento é muito simples. Quando louvamos ao nosso Deus, quando debruçamos o nosso coração na presença daquele que é o Todo-Poderoso, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, transforma a minha ansiedade e a sua ansiedade em alegria. Transforma a nossa ansiedade em confiança. Transforma a nossa ansiedade em esperança. Aqui na nossa casa a notícia do desemprego já chegou. Não tem sido fácil, mas nós temos desfrutado de um milagre chamado a paz que excede todo entendimento. A paz que independe das circunstâncias. A paz que brota de dentro para fora, promovida pelo Espírito do Senhor, quando louvamos e bendizemos ao nosso Deus. E assim faremos agora. Deus, nós te louvamos, ó Pai. Ó Pai, tem sido difícil esses dias. Momentos, ó Deus, complicados. De, às vezes, muito estresse. Mas nesse momento nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós te agradecemos, ó Deus, nós te louvamos porque temos o privilégio de fazer parte, ó Deus, do Teu povo. Nós te louvamos, ó Deus, porque em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores. Nós te louvamos, ó Deus, porque sem que merecêssemos, ó Pai, o nosso nome foi escrito no livro da vida. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor Jesus. Nós te engrandecemos, ó Pai, e te bendizemos, porque com as mesmas mãos que o Senhor sustenta os astros, a amplidão, a Tua criação, ó Deus, com as mesmas mãos o Senhor nos sustenta. Nós te louvamos, ó Deus, porque a despeito de toda a treva que existe no mundo, ó Deus, nesse momento, há luz nas nossas casas. A paz do Senhor tem sido realmente, ó Deus, algo sobrenatural nos nossos lares, ó Deus, e nós te louvamos por isso, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu és o Deus maravilhoso, o Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, aquele que iniciou a história e aquele que dará fim à história. Não sabemos, ó Deus, quando voltaremos a estar Te louvando na igreja, mas temos a certeza absoluta que logo estaremos Te louvando nas mansões celestiais, aonde não haverá nem choro, nem pranto e nem, ó Deus, nenhum tipo de sofrimento. Ó Deus, a Tua igreja neste momento Te louva e Te adora e Te agradece pelos Teus grandes feitos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja. Convido a todos vocês nesse momento para lerem comigo no livro de Salmos, capítulo 32. Eu lerei e os irmãos acompanhem a leitura que eu faço. Livro de Salmos, capítulo 32. A palavra de Deus nos diz assim: a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Salmo de Davi. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a Tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-Te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso Te fará súplicas em tempo de poder encontrar-Te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freio e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem.
Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Vamos ler novamente os versículos 1 e 2 e também o versículo 6 e 7. Diz assim, versículo 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado também é o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Agora no versículo 6 e 7. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Esse é o nosso Senhor. Que Deus aplique em nossos corações a palavra dele. Pois ele decidiu me amar e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Seus pés vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar.
Irmãos, para nossa edificação na palavra de Deus, eu peço que abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Vamos refletir e meditar nos versículos 22 até o versículo de número 28. Enquanto você abre a sua Bíblia, é bom lembrar que temos estudado em nossa igreja o livro do profeta Isaías a partir do capítulo 40, mais precisamente, e descoberto ali o que Deus diz a respeito de si mesmo. Quem é o nosso Deus? O que ele revela a respeito de si mesmo? Só que tem sido muito interessante descobrir o que Deus diz a respeito de si mesmo nas circunstâncias nas quais o povo de Israel estava circunscrito. Então, não somente o que Deus diz a respeito de si mesmo, mas em quais circunstâncias, né? Em qual momento, o que é que estava acontecendo ali em Israel, que tem uma relação conosco, o novo Israel de Deus, a Igreja de Cristo Jesus, em quais circunstâncias essa palavra reveladora de Deus a respeito de si mesmo é dita, é predita pelo profeta Isaías. Então esse é a nossa linha metodológica, o que Deus diz a respeito de si mesmo e quais as circunstâncias que ele fala isso ali em Israel. Chama sua atenção então para a leitura da palavra do nosso Deus, que diz assim, versículo 22. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Chama a sua atenção para o versículo de número 25, que diz assim, Deus falando, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro, diz o Senhor. 26, desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possa justificar-te. Teu primeiro pai pecou e os teus guias prevaricaram contra mim, pelo que profanarei os príncipes do santuário e entregarei Jacó à destruição e Israel ao opróbrio. Até o versículo de número 28, que o Senhor aplique em nossos corações a leitura da sua palavra. Meu irmão, o breve catecismo de Westminster, o nosso breve catecismo estudado em nossa igreja com a classe dos adolescentes, ele tem a sua primeira pergunta formulada da seguinte forma: qual é o fim principal do homem? Ele responde, o fim, ou seja, o propósito, a finalidade principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Isso mesmo. A finalidade, o propósito, o fim principal do homem é glorificar, ou seja, adorar, louvar a Deus, desfrutar, descansar, ser abençoado nele para todo sempre. Curioso é que essa afirmação do breve catecismo, ela encontra respaldo em várias passagens da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, quanto a essa finalidade principal do homem, que é adorar, glorificar e exaltar o nome de Deus. O homem foi criado para ser, de fato, como nós entendemos na Bíblia, um adorador. Ele é alguém que adora. Em Isaías, e esse é um fato curioso, no capítulo 43, há 3 versículos que não foram lidos, eu li a partir do versículo 22, que confirma isso, esse propósito do homem. Em Isaías capítulo 43, nesse mesmo capítulo, versículos 15, 20 e 21, Deus fala o seguinte:
Eu sou o Senhor, o vosso, atenção, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Porei águas no deserto, rios e no ermo é o lugar desabitado, para dar de beber ao meu povo escolhido, ao povo que formei para mim, para, finalzinho do versículo 21, para celebrar o meu louvor. Ou seja, é Deus Criador, Santo, Redentor, Rei, dizendo que ele criou o seu povo, que ele formou o seu povo, que ele remiu o seu povo, que ele resgatou e que ele vai sustentar o seu povo com o objetivo desse povo louvar o seu nome, adorar o seu celebrar o seu nome. Portanto, esse é o propósito do homem, esse foi o propósito de Israel, louvar e bendizer o Senhor. Portanto, ao longo da vida, Israel deveria crescer e continuar numa relação de aliança pessoal com o Senhor, com o Santo, com o Criador, com o Rei, com o seguinte propósito: louvar, celebrar e adorar, especialmente nos cultos, o nome do Senhor. Portanto, fica aqui desde já a nossa linha de raciocínio para essa meditação, para ser fortalecidos e renovados em nossa aliança com Deus. Saiba o que Deus faz para resgatar o seu povo nesse propósito de louvor e de adoração. E principalmente a partir do versículo que nós sublinhamos aqui, que é o versículo de número 25, Deus perdoa o nosso pecado e não se lembra deles, para que possamos ser mantidos pela graça de Deus no propósito original e redentivo de louvar o seu nome, de viver para a glória dele e adorar a sua majestade e adorar o seu caráter. Ou seja, Deus mesmo nos resgata pelo perdão para cumprir esse propósito original e redentivo para o qual nós fomos chamados. Mas aí, estabelecido esse propósito de louvor, de adoração, e o que Deus fez para nos resgatar, que será visto ao longo dessa meditação, eu quero sublinhar com os irmãos agora as circunstâncias nas quais Deus revela o seu perdão para nos restabelecer, para restabelecer o povo de Israel ao seu propósito original. Em quais circunstâncias? Eu chamo a sua atenção para isso. Nos versículos lidos, há um diagnóstico triste, muito triste, sobre a situação do povo de Israel quanto a esse propósito, quanto a essa missão, quanto a essa habilitação de louvar e bendizer o nome do Senhor, como povo missionário na adoração e louvor ao Senhor. Há um diagnóstico triste. Quando Deus olha para o seu povo quanto a esse propósito de louvar o seu nome, versículos 22, 23 e 24, vai dizer que o povo estava numa situação de apatia espiritual. Isso mesmo, apatia espiritual, insensibilidade espiritual. Veja o que diz o versículo de número 22. Contudo, Israel, aliás, voltando, no verso de número 21, ele vai dizer: o povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Aí você vai entender essa adversativa aí. Contudo, ou seja, o que é que está acontecendo? O povo que foi criado, formado, eleito, remido para louvar ao Senhor, contudo, versículo 22, o que está acontecendo? Você não investe na oração, Israel. Você não investe no devido louvor. Você não investe na comunhão com Deus. É o diagnóstico, apatia espiritual. Ele continua e diz: Israel, você se cansa logo de mim. Você fica cansado logo de mim, quando o assunto é louvor, adoração e comunhão com Deus. Ou seja, o diagnóstico do profeta, sendo voz de Deus aqui, é que o povo que foi criado, formado, eleito, remido, sustentado para louvar, disso se cansou, disso não fazia mais.
O uso dos termos não me tens invocado estabelece aí uma relação pessoal. Ele não está dizendo, olha, vocês, né, a grosso modo, em linhas gerais, vocês não me têm invocado, não. Você, pessoalmente, não me tem invocado e de mim te cansastes. Essa é uma sentença que enfatiza precisamente, meus irmãos, aquela crise na relação pessoal com Deus. O que acontece, o que estava acontecendo, aquela relação pessoal com Deus virou uma vida espiritual mecânica e superficial. Era Deus falando que o excesso de ritual não satisfazia, não honrava mais ao Senhor e também já o deixava exausto. Claro que aqui o profeta está usando uma linguagem antropomórfica, uma linguagem humana para se referir a Deus. O que é que está acontecendo aqui? O povo de Israel não deixava de cumprir os atos litúrgicos. Não deixava de cumprir os atos litúrgicos. Mas aquilo era mecânico, aquilo era artificial, aquilo era superficial, aquilo era mera rotina. Havia um propósito, em certo sentido Israel estava cumprindo, mas não estava fazendo mais de coração ao Senhor a partir de uma relação pessoal. Portanto, ao longo da vida, ao longo da história, Israel fracassou naquela relação de aliança pessoal com o Senhor, com o Santo, com o Criador e com o Rei, no propósito de louvor, de celebração e de adoração, especialmente nos cultos. A saber, o germe do pecado transformou a celebração e a adoração litúrgica em Israel em mera religiosidade artificial, com a tristeza de continuar numa vida de desobediência e pecado ao Senhor. Usando uma linguagem que é muito comum a nós hoje, é como se o culto, se o louvor para Israel fosse tão somente apenas um Ctrl-C, Ctrl-V, copiar, colar, de uma adoração sem vida, sem vigor, sem coração, sem alma, apenas mecânica, simplesmente uma relação muito fria. Essa era a circunstância na qual Deus estava revelando quem ele era e o que ele iria fazer para restabelecer aquele propósito de louvor, de adoração, de maneira mais pessoal e profunda. Ainda falando sobre aquelas circunstâncias, é sempre bom lembrar que aquela apatia, insensibilidade espiritual do povo de Deus foi em parte agravada lá no cenário histórico político vivido por Israel no Oriente Antigo. Na história, o profeta Isaías antecipou que eles estariam 70 anos presos no exílio babilônico. Isso mesmo, o distanciamento e o isolamento geográfico, social, religioso de Judá e Jerusalém, do templo e sacerdotes. Sim, aquele distanciamento do templo, dos sacerdotes, agravou a descrença. A descrença gerou desobediência, pecado, iniquidade, e assim aquilo se tornou em apatia e em insensibilidade espiritual. É isso mesmo que Deus está dizendo. Contudo, Israel, você que foi formado para me adorar, você que foi remido para louvar o meu nome, você que tem sido sustentado para celebrar a minha glória, você não tem invocado o meu nome. Você, diz o Senhor no versículo 22, você se cansa logo de mim. Só que aquela apatia espiritual, irmãos, era decorrente não somente do distanciamento geográfico, mas principalmente em épocas anteriores, decorrente principalmente da pobreza no relacionamento pessoal com o Senhor e na mecânica que virou o culto divino. Lá em Isaías, capítulo 1, versículo 11, o primeiro capítulo desse livro profético, Deus já havia alertado e chamado a atenção disso, dizendo: diz o Senhor para Israel, de que me serve Israel, a mim, a multidão dos vossos sacrifícios?
É Deus dizendo: olha, eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Meus queridos, por incrível que pareça, Israel continuava cultuando, observando rigorosamente todos os ritos litúrgicos. Só que Deus não estava se agradando daquilo. Eles estariam fazendo algo errado dentro do que estava prescrito na lei? Não, eles estavam cumprindo naquele momento ali todos os ritos. Mas faltava coração, faltava a alma, faltava o vigor, faltava aquela relação pessoal com Deus. Eles investiam em todas as coisas, menos numa relação pessoal com Deus. E Deus já deixa isso muito claro lá no capítulo de número 1. Era isso que faltava ao povo de Israel. Ele, dentro daquele propósito para o qual ele foi criado, salvo, remido e sustentado para o propósito do louvor. É essa circunstância. Um louvor, um culto mecânico, artificial, superficial, meramente religioso. Era essa circunstância, era esse o problema ali. O que é que Deus revela então de si mesmo, tanto que valeu tanto naquela época, quanto vale para os nossos dias, para reverter aquele quadro de apatia e insensibilidade espiritual? Para reverter então aquela apatia espiritual, para ser fortalecidos e renovados na aliança pessoal com Deus, o Senhor Yahvé, que é o Deus da aliança, ele faz um movimento no versículo 25, para o qual eu chamo a sua atenção, quando Deus diz assim: eu mesmo, diz o Senhor, eu sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Eu mesmo, repito, diz o Senhor, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Ora, você pergunta, qual a relação disso que Deus diz de si mesmo, como Deus que perdoa o nosso pecado e dele não se lembra, com aquela apatia e insensibilidade espiritual no louvor devido ao Senhor? Um comentarista diz que é curioso que Isaías pula direto do assunto de um Deus cansado daquela mera religiosidade, de um Deus sobrecarregado e exausto daquela relação mecânica, artificial e de rituais custosos, para uma palavra, muito mais do que uma palavra, para um gesto que humaniza, abençoa e santifica todas as relações. Que palavra é essa, irmãos? A palavra é o perdão. Isso mesmo. Se há uma palavra, se há um gesto da parte de Deus que pode humanizar, santificar e abençoar toda relação mecânica, fria, religiosa, essa palavra é o perdão. É por isso que Deus pula do seu estágio, humanamente falando, de exaustão, de inconformidade com aquela religiosidade fria, para o perdão dos pecados, o perdão das transgressões e o perdão das iniquidades. Meus queridos, enquanto que o pecado e a transgressão distanciava as pessoas de Deus, fazendo com que o louvor fosse meramente mecânico, burocrático, protocolar das relações, só o perdão da parte do próprio Deus poderia reaproximar, reconciliar, tornar pessoal todo louvor, toda adoração e todo culto ao Senhor. Só o perdão de Deus poderia romper com aquela tradição protocolar, burocrática e fria de culto ao Senhor. Essa é a boa notícia revelada por Deus aqui na sua palavra. É Ele mesmo
quem estabelece a essência, o coração do louvor, baseado no seu perdão, na sua graça e na sua misericórdia para com o seu povo. Portanto, meus queridos, para ser reconduzidos, fortalecidos e renovados numa aliança pessoal com Deus, dentro do propósito de adoração, de louvor e de celebração, saiba que Deus mesmo perdoa o nosso pecado e, como diz o texto, nem se lembra deles. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, essa boa notícia, essa boa nova, está presente também em todas as páginas do Novo Testamento. O que nos liberta, o que nos tira de uma relação mecânica ou até mesmo alheia a Deus, a não ser o seu perdão, a não ser a sua graça, a não ser o seu favor em Cristo Jesus para conosco, como nós cantamos já e lemos ao decorrer dessa liturgia, lá no Salmo de número 32, no Cântico Redenção, volta filho, volta para o lar filho, como nós cantamos aqui. Romanos capítulo 5, versículos de 6 a 11, diz assim a palavra de Deus: porque Cristo, estando nós ainda fracos, em nossa pior situação, ele morreu a seu tempo pelos pecadores. Dificilmente alguém morreria por uma pessoa correta, embora possa ser que por uma boa pessoa alguém se anime a morrer. Mas olha a boa notícia que demos lá na saudação desse momento. Mas Deus, Ele mesmo, prova o seu próprio amor para conosco, em Cristo Jesus, quando morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pela morte de Cristo, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, quando nós éramos inimigos, fracos, em nossa pior situação, nós fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, e é na morte do seu Filho, no cumprimento da lei, que ele nos perdoa, pelo cumprimento da lei por Cristo, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, vivendo nele em conformidade com ele. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, meu querido irmão, nessa noite, nesse ato de culto, é essa palavra que nós queremos deixar para você. Nós fomos criados para um propósito sublime, para um propósito muito maior do que aquilo que é estabelecido pelo mercado, para você, para a sua vida, para a sua família, daquilo que é estabelecido pela agenda do mundo, dos costumes do mundo, da pauta do mundo, para a sua vida como ser humano, como criado por Deus. Lembre-se de que em algum momento você estará adorando alguém, adorando alguma coisa. Por quê? Porque antes de tudo, você foi criado para ser um adorador do nosso Deus. Você foi criado para louvar ao Senhor. No seu coração há esse tamanho de Deus, onde só Ele cabe. Você foi criado para adorar a Deus. O problema de Israel é que Israel cumpria esse propósito de louvar, de adorar e bendizer. Mas esse propósito virou mecânico, superficial. Esse propósito lá em Israel virou religiosidade, o que não é religiosidade. O que não pode ser algo mecânico, tem de ser pessoal, único, singular. E para reverter isso, para transformar esse louvor, essa adoração e essa celebração em algo pessoal, o que é que Deus revela de si mesmo? Versículo de número 25. Israel, eu mesmo, eu sou o Senhor que apago as tuas transgressões
por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Em dias atuais, o que poderia trazer você de volta ao propósito final e supremo da sua vida? Eu vou procurar um melhor sistema de louvor. Eu vou procurar melhores instrumentos. Eu vou procurar aqui o melhor ritmo, a melhor harmonia, o melhor estilo musical, porque assim eu estarei cumprindo o meu propósito original de louvar e de adorar. Eu pergunto, o que poderia ser feito para você ser reconduzido, fortalecido e renovado na aliança pessoal com Deus, no propósito humano de adoração, de louvor e de celebração? E o que poderia ser feito? O que eu tenho para lhe dizer é que o que poderia ser feito já foi feito em Cristo Jesus, na pessoa de Cristo Jesus, quando ele cumpriu plenamente todos os propósitos de uma vida de louvor, de adoração e de obediência à palavra de Deus. E ele fez isso por amor, como o texto revela, por amor ao Senhor. Saiba que o Senhor Yahvé, ele já fez e ele continua fazendo um movimento, muito mais do que uma palavra. Ele fez e continua fazendo um movimento histórico bíblico em Cristo Jesus, que é te perdoar, que é nos perdoar, para nos trazer de volta ao nosso propósito original de louvar e bendizer o nosso Deus. Eu concluo aqui com esse versículo de número 25. Eu mesmo, diz o Senhor, e essa é a boa nova que eu deixo para você, nessa sua relação pessoal com Deus. Sou o que apago as tuas transgressões, tuas desobediências, os teus descaminhos, os teus pecados, por amor de mim, diz o Senhor, e dos teus pecados eu não fico fazendo conta de contabilidade. Eu não fico fazendo lista de pecados. Não, Deus diz assim, e dos teus pecados eu jamais me lembro deles, diz o Senhor. Que o Senhor, pela sua graça, para ser fortalecidos e renovados nessa aliança com Deus, nós possamos migrar de todo e qualquer louvor mecânico, burocrático, protocolar, para um louvor, para uma celebração, para uma adoração pessoal e verdadeira ao nosso Deus, tendo o perdão dele, a graça dele, o favor dele em Cristo Jesus como nossa base de sustentação para louvar e bendizer ao Senhor nosso Deus. Que assim Deus nos abençoe, abençoe você, abençoe a sua família, para a glória dele e a nossa igreja. Amém. Deus nos abençoe. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus.
coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Graça e paz, amados irmãos, quero convidar você a estarmos orando, consagrando nossa família, nosso país ao Senhor Jesus. Grande Deus, grande Pai, nós queremos te louvar e agradecer pela palavra ouvida, a palavra compreendida. Senhor, nós te louvamos porque o nosso país é um país livre, onde podemos te adorar, te bendizer. Pai querido e santo, te pedimos agora, assim como nós aprendemos, Pai, com esta palavra, que possamos nos tornar cada vez mais disponíveis ao Senhor, Pai, naturais ao Senhor, Pai. Deus, de maneira não mecânica, Senhor, de maneira não, Senhor, como aprendemos apenas, mas de maneira natural, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja em nosso coração e nossa vida, fazendo com que nos tornemos verdadeiros adoradores, como o Senhor assim o busca. Consagramos nossa família a Ti, consagramos nosso país, os governantes, e nós te pedimos, em nome de Jesus, uma semana na Tua presença, Te adorando, livres e perdoados pelo Senhor, conforme ensina a Tua palavra. Louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para ser fortalecidos e renovados em aliança com Deus, nada mais singular do que o perdão dele, a graça dele, o favor dele para conosco. E essa é a boa notícia que nós temos ao longo desse culto ao Senhor, para nossa edificação em Cristo Jesus. Recebei nesse momento a bênção do nosso Deus para hoje, ao longo dessa semana e o que temos pela frente. Convido você e a sua família a receber a bênção do Senhor nessa hora. Oremos. Irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus, o amor, o perdão e a misericórdia do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, e a consolação
a comunhão e o encorajamento do Santo Espírito de Deus seja sobre cada um dos irmãos, sobre as suas respectivas famílias e sobre a Igreja de Cristo Jesus, desde agora e para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Deus nos abençoe. Amém. Senhor, eu vim aqui pra te pedir perdão, abrir meu coração pra ti. Senhor, eu vim aqui pra te pedir perdão, abrir meu coração pra ti. E prostrado eu me encontro, coração rasgado te peço perdão. E prostrado ante a ti, como um filho arrependido eu vim aqui. Eu quero voltar pra sua casa, eu quero ouvir tuas palavras, pois só tu tens palavras de salvação. Eu quero voltar pra sua casa, eu quero ouvir tuas palavras, pois só tu tens palavras de salvação.